Eu sou Mônica, faço parte de uma coletividade de mulheres negras periféricas de 7 cidades diferentes, que juntas estamos concorrendo à eleição. Tenho uma história como CDF que me marcou pessoalmente, do qual eu sou muito grata, mas hoje quem vai fazer a saudação, nosso nome é Najara, nossa co-candidata de Taboão da Serra, Najara. E eu, como moradora aqui de Taboão da Serra, na cidade vizinha, estamos aqui na Zona Sul, nesse bairro que já foi considerado pela ONU o bairro mais violento do mundo, né? Foi em 96, 97, o índice de homicídio foi alarmante. E a carta remete exatamente à luta por direitos, né? A luta pela educação, a luta por transporte digno, por moradia, por saúde, por educação, são direitos básicos, direitos essenciais, que são negados nas periferias, né? E a gente sente também que isso faz parte de um projeto, né? Um projeto de lugar de simplesmente lutar pela sobrevivência. O que a gente constrói, né, pelo movimento Pretas, né, que para além da gente construir esse futuro mandato representativo, é justamente trazer as demandas dos territórios. As nossas periferias têm demandas muito distintas, né? A questão do transporte, ela pega muito, ela piorou muito nos últimos tempos, né? Eu moro em Taboão, o que a gente percebeu é que o sistema de metrô, enfim, ele nunca chega, e quando ele chega mais próximo da cidade, ele fica pior, porque agora a gente precisa ir até o metrô, o ônibus que fazia o trajeto até as clínicas ou até a Conceição, ele tiram essas frotas, e aí você tem que ir até o metrô, pagar uma passagem a mais, e isso dificultou muito mais a vida da pessoa. Quando a gente fala da questão do transporte ainda, a questão de ter piorado, de ter, enfim, do transporte ter aumentado bastante, né, o quanto isso tem impacto na vida das pessoas, e o impacto ele é muito pior, ele é muito mais significativo quando a gente fala da vida das mulheres, e essas mulheres pretas, né, essas mulheres têm cor, quando a gente está falando ali das mães solo, da maioria das pessoas que são mães solo, né, nesses territórios, a gente sabe a cor que elas têm e da realidade e que a gente está vivendo. Então, essa luta por sobrevivência, ela é o cerne, acho que da questão política, né? O debate ele tem sido muito despolitizado, porque ele tem estado polarizado numa questão de é isso ou aquilo, né? E essa eleição está sendo muito tomada pela questão presidencial, né? Que foca numa coisa ou em outra, como se fosse um projeto ou outro, e a gente não pudesse debater programa. É muito importante que a gente debata programa, porque para além de a gente tirar um genocida que está no poder, né, e que infelizmente tem piorado muito a vida das pessoas, né, a gente está vivendo uma realidade de morte nas periferias, para além disso a gente tem que estruturar também projetos onde a periferia esteja no centro, né, a periferia que precisa ser contemplada por essas políticas públicas tão essenciais. Então eu quero agradecer, né, o tempo está acabando, eu quero agradecer pelo debate, dizer, procurem, vamos votar com consciência, né, porque acho que esse voto para deputadas estaduais é um voto que 70% das pessoas não decidiram ainda. Já tem pesquisas que indicam que 63% das pessoas esquecem para quem votou para deputado estadual, e também isso não é uma questão de classe social, né? Acho que muitas pessoas que são abastadas também se esquecem para quem votou para deputado estadual. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo só elegeu, historicamente, em 200 anos de história, 4 mulheres negras, então a gente precisa mudar essa realidade. Para além de incluirmos pessoas negras, precisamos incluir pessoas comprometidas com as nossas bases, com as nossas periferias, pessoas de luta e que vão fazer essa diferença, né? Porque a gente precisa mudar essa realidade, e a política, né, em si, ela não vai mudar toda a nossa realidade, sabemos disso, mas ela é um instrumento para que a gente consiga conquistar alguns avanços que são tão necessários aí para as nossas lutas. Obrigada.